Oi, eu sou a Graziella, esse é o ValenteCast. Hoje a gente vai falar sobre recomeços. Sobre aquela sensação de que a gente já passou da hora, de que é muito tarde pra recomeçar, que eu tô atrasada. E é sobre o medo que bate na porta quando a gente pensa em mudar em tudo. Inclusive um caminho que inicialmente já parecia completamente certo e definido. Tem gente que acha que depois dos 30 não dá mais pra arriscar. Mas a verdade é que tem vida, tem muita potência e tem muito futuro depois dos 30. A conversa hoje aqui é com a Bárbara, que além de ser minha amiga, ela também é advogada, ela é podcaster, ela é escritora, empresária, meu Deus, tem até que ver aqui no roteiro, que é muita coisa. Youtuber, aprendiz de palestrante, mãe da Mel, que inclusive é um bezerrão, e alguém que depois dos 30 percebeu que nunca é tarde pra recalcular a rota. Bem-vinda! Muito obrigada, olá, fico muito feliz com o convite, amiga, fiquei muito feliz. Sério, primeiro parabéns. Obrigada. Esse projeto é incrível. Bora bater um papo. Tá, eu fiquei muito feliz que você topou fazer essa conversa comigo, porque o seu podcast, né, o Ponto de Vista Legal, foi um dos primeiros podcasts que eu fui. E, assim, é muito legal ver advogados se aventurando nessas novas trajetórias. Inclusive, eu acho que tem muito a ver com essa nossa conversa, né, porque a gente não precisa se limitar a uma profissão só, uma coisa só que a gente faça na vida. Acho que a advocacia tradicional, ela tem muito isso, de preciso ser só aquilo, sou muito fechadinho, muito engessado. E você, pra mim, é a prova de que a vida, ela pode ser muito mais legal do que a gente tinha planejado. A vida é muito louca. Tá. Mas me conta um pouco de você. O que aconteceu pra Bárbara resolver mudar? O que você fazia antes de virar advogada? E como que você chegou nesse mundinho? Tá, vamos lá. Nossa, aí pegou pesado. Gente, eu sou ótima pra ser podcaster, mas assim... É meu segundo podcast sendo entrevistada, de verdade. É difícil, né? Acho que é mais fácil fazer entrevista do que entrevistar. Com certeza, do que ser entrevistado. Com certeza. Mas vamos lá, vou tentar clarear as ideias. Antes de ser advogada, eu era só a Babi doida, digamos assim. Eu não tinha foco, eu não tinha um projeto, eu não tinha direcionamento, não tinha absolutamente nada. E os meus amigos da escola, os meus familiares, todo mundo, né? Tá chegando aos 30, e aí, o que você vai fazer? E eu não queria nada com nada, graças de verdade. Eu só queria sair, curtir, tomar minha cerveja, fumar meu cigarro, tava aqui, ó, na vida louca. Beleza, né? E aí, eu percebi que eu tava muito perdida. Então, em 2017, começou minha busca pelo autoconhecimento. Começou de um desconforto que eu comecei a sentir tá bom, tô aqui, mas qual que é a minha finalidade? Só isso? A vida é só isso? Crescer, nascer, viver e morrer? E trabalhar nesse meio tempo sem nenhuma satisfação, né? Trabalhar sem nenhuma satisfação. Eu sempre trabalhei muito. Eu trabalho desde os 14 anos. Já fiz tudo que você possa imaginar nessa vida. Menos o que é antiético, imoral e legal. O resto, talvez eu já tenha de tudo um pouco. E aí, eu sempre tava trabalhando pra alguém. E assim, a minha vida profissional inteira sempre foi: você é insubordinada, você não consegue se encaixar aqui, você não sei o quê. E eu sempre fui a pessoa que pulava de trabalho em trabalho, porque eu realmente não me encaixava. E aí eu cheguei num nível de, tá bom, qualquer coisa pra mim serve, só preciso ganhar o dinheiro pra pagar minhas contas, tá tudo bem? Em 2017 começou essa mudança de mentalidade. Algum start do tipo, ó, isso aqui não tá confortável, a vida não é só isso, não é só pra isso que você vive. E aí, nesse meio tempo, assim, é muito profundo, mas fiz bariátrica, tive um processo muito delicado na bariátrica, porque eu não trabalhei o psicológico. Eu achava que era uma besteira, eu achava que eu dava conta de tudo. Então eu operei com 20 anos. Com 22 anos eu descobri que eu tinha esclerose múltipla. Então eu dormi e acordei sem enxergar. Eu tive uma bagagem de trajetória até aqui, desde que tudo isso aconteceu, muito pesada. Então a vida bateu com força em mim. Do tipo assim, olha, se você não vai pelo amor, você vai aprender pela dor. Porque eu sempre ignorei os sinais. Então eu tive esse processo de autoconhecimento, de autocura por causa de tudo isso que aconteceu. Então tava sempre em relacionamento abusivo, sempre metido em confusão, sempre, sabe, a minha vida era uma loucura. E aí, em 2017, eu percebi que eu tava extremamente perdida. Eu não sabia quem eu era, não sabia o que eu queria, não sabia o que ia ser da minha vida dali pra frente. E aí, eu comecei a tratar esse autodesenvolvimento, que demorou muito tempo. Porque de 2017 até 2020, que foi a pandemia, muita coisa mudou. Comecei a faculdade, vi que eu precisava melhorar alguns tipos de comportamento, entendi que a vida não era só sexo, drogas e rock and roll, que eu precisava me cuidar.
precisava entender se eu queria ou não ter uma família, se eu queria ter uma profissão. Eu já tava ficando velha. Isso é assim, é uma coisa que pega muito mais pra nós mulheres, né? Porque, querendo ou não, existe uma limitação biológica ali, óbvio que hoje em dia tem processo de congelamento de óvulos e tal, mas assim, ainda assim tem um limitador biológico que pra gente bate muito mais na porta do que pra homem, por exemplo, que tem a possibilidade de criar uma família a qualquer momento quase da vida, né? É mais ou menos, a mulher tem vida útil pra criar família, se ela quiser estruturar, e assim, isso é um tabu muito grande. A gente sabe que tem outras formas, adoção e tal, mas a realidade é essa. A realidade é que a gente tem prazo de vida útil uterina, digamos assim. E aí, dentro desse processo, comecei a faculdade e tal. Eu comecei a faculdade com 25 anos. E aí, na minha cabeça, eu vou me formar muito velha. Porque eu ia me formar com 31 anos. Eu ficava, meu Deus, eu vou me formar com 31 anos, eu tô muito velha, o que será de mim e tal. Só que eu tenho sorte nessa vida, a gente tava conversando disso há pouco tempo. Eu encontrei sempre pessoas muito boas que me ajudaram nesse caminho a me encontrar, sempre me levando pelo caminho do bem. Então, assim, isso aqui talvez não seja legal pra vocês, tem potencial pra mais e tudo mais. E aí eu terminei a faculdade na pandemia. Só um adendo, durante a pandemia, que foi de 2020 em diante, eu tava no último ano da faculdade, quando começou a pandemia. E eu tinha acabado de mudar de trabalho, porque eu sempre tava mudando de trabalho, eu nunca tava satisfeita em lugar nenhum, eu não me encaixava em lugar nenhum, apesar de sempre ser competente, eu era insubordinada e não me encaixava em lugar nenhum. E eu ainda não sabia que eu tinha esse pezinho no empreendedorismo. Então, aí que começou a minha descoberta. E na faculdade de Direito, a minha ideia era trabalhar para alguém. Terminar a faculdade e ser advogado em um escritório grande. Ficar como associada, né? Que é o que a gente aprende que tem que ser. É o caminho que a gente segue quando a gente passou a vida toda trabalhando CLT. E aí, durante o processo da faculdade, eu descobri que não precisava ser assim. Pô, isso aqui é diferente. Será que eu não quero trabalhar pra ninguém? E eu comecei a buscar estágio e percebi que não dava pra fazer estágio se eu quisesse manter a faculdade, porque era muito baixo o valor da remuneração dos estágios. E aí eu já trabalhava há muito tempo, então pra mim, sair de um salário que eu ganhava 4, 5, pra voltar a ganhar 800, 1.200 reais era totalmente inviável pra vida que eu tinha. Apesar de morar com os meus pais e tudo mais. Eu falei, não, vou ficar aqui e depois que eu terminar a faculdade eu vejo. Porque eu sempre fui muito assim, depois eu resolvo. Vou fazer, depois eu resolvo. Com a barriga, né? Depois eu resolvo. E aí veio terminando a faculdade, entrei numa empresa que eu gostava muito de trabalhar. Acho que foi a primeira empresa que eu realmente entendi o que é cultura. O que é você gostar de trabalhar numa empresa, o que é você ter um líder de verdade que segue junto com você. E aí eu entendi o que era liderança. Já começa por aí. E dentro desse processo de aprender o que é liderança, eu entendi que se eu não tivesse autoliderança, eu não poderia liderar. Porque a empresa, ela me dava muita abertura, muito desenvolvimento, mas eu tinha as minhas questões pessoais que se eu não desenvolvesse, eu não ia conseguir alcançar o que eu queria. Então aí começou de verdade a minha virada de chave. Então eu digo que a minha virada de chave final, assim, foi na pandemia, porque eu me vi presa numa casa que eu não gostava de morar mais. Eu me vi presa num trabalho que eu precisava desenvolver tanto meu lado psicológico e pessoal, se eu quisesse realmente crescer. E eu gostava tanto de trabalhar lá que eu fiquei viciada em trabalho e trabalhava, porque eu tava dentro de casa, então era isso, era trabalhar, era muito fácil, né? Os números de burnout aumentaram pra caramba na pandemia, justamente por conta disso, porque era muito fácil a gente simplesmente se enfiar no trabalho. Exatamente, e era uma válvula de escape, porque dentro desse processo todo, eu sempre fui muito compulsiva, ou pelo trabalho, ou por festa, ou por bebida, ou por cigarro, por qualquer coisa que me preenchesse de alguma forma, e eu nunca entendi qual era esse preenchimento que eu precisava. Eu só seguia, sabe? E era tudo muito. Eu sempre fui muito intensa, era tudo muito grande, nada comigo era raso. Só que não dá na vida pra você ser 100% assim, né? Primeiro que você magoa muitas pessoas, porque nem todo mundo tem essa mesma característica que você, de ir acontecer e pá, não sei o quê. Tem que ser assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí foi aí que eu comecei a mudar. E na pandemia eu comecei a cuidar do meu corpo também, porque eu tava dentro de casa, bebendo todos os dias, comendo igual uma condenada, e eu comecei a engordar. E para uma pessoa que fez bariátrica, né, que tinha distorção de imagem, começar a engordar é um problema. E eu não podia ir pra academia porque eu tava trancada em casa. Então eu comecei a assistir aulas, acho que todo mundo, né, na época das lives. Então era live de bebida de um lado de festa e outra live de treino, uma bêbada na live. É isso.
E aí eu comecei a treinar em casa. Então eu comecei a ter uma rotina de treino na hora do almoço e trabalhava que nem uma condenada e ainda estava terminando a faculdade. E aí entreguei meu TCC, comecei a estudar para a prova da ordem nesse meio tempo, dentro da faculdade, no último ano da faculdade, que eu estava presa em casa, eu tinha muito tempo. Então meu dia era trabalhar, estudar, treinar. Trabalhar, estudar, treinar. Foi aí que eu entendi o que é a autodisciplina. Porque eu precisava passar na prova da ordem, estava no último ano, o que eu vou fazer agora? Se você não passa na prova, você não é advogada. E o que você é na vida? Bacharel em Direito? Depois de tudo que eu tinha passado na vida, depois de todas as frustrações profissionais, eu ia ganhar mais que é efetivamente terminar a faculdade de Direito, né? Que é ótimo pra entrar, mas pra sair, gente do céu. Então, e assim, quando vai chegando o último ano, vai dando um pânico na gente. Porque, ai meu Deus, tô terminando a faculdade, e agora? Porque quando você tá na faculdade, você tem aquela segurança. Tô fazendo faculdade, tô fazendo faculdade, tô fazendo faculdade. Os planos do futuro parecem muito distantes, né? Porque o seu projeto atual é terminar a faculdade, não tem plano do futuro. E a gente não imagina o que tem depois. E aí começava a pressão. Você vai terminar a faculdade? E aí você já vai passar na prova da ordem? E aí você vai fazer o quê? Você já procurou o escritório que você vai trabalhar e tal? Pensa, nunca tinha estagiado. Eu falei, agora fudeu. Desculpa o palavrão. Pode ficar tranquilo. Nem sabia se podia falar palavrão. Não, tudo bem, tá tranquilo. Eu falei, cara, ferrou agora, o que eu vou fazer? Aí comecei a estudar pra prova da ordem. E incrivelmente, eu passei na primeira prova da ordem. Minha primeira prova. E o meu pensamento era, eu vou fazer, porque daí eu vou treinar, e aí depois eu vejo pra fazer de verdade, sabe? O treino pra prova real. Mas eu nunca imaginei que eu ia passar, então eu fui pra prova despretensiosa. E eu acho que por isso que eu passei, porque eu não tava sofrendo aquela pressão do preciso passar imediatamente. Porque eu entendi que a prova era mais emocional do que efetivamente prática. Porque pensa, a gente estudou tudo que a gente trabalhou na faculdade. Então a teoria a gente já sabe. A gente só precisa trabalhar o quê? O emocional. Enfim, passei na prova e tal. Terminei a faculdade e eu me prometi uma coisa. Quando eu terminasse a faculdade, eu ia finalmente sair da casa dos meus pais. Porque eu já tinha 30 anos. Era a idade do sucesso, né? A minha idade do sucesso, eu tava morando com os meus pais, saindo de uma pandemia. Começando uma carreira, uma carreira que eu nem imaginava que eu queria, porque assim, eu queria nada com nada. Então assim, agora eu quero ser advogada com 30 anos. E eu comecei a gostar disso. Sofri uma frustração muito grande na empresa que eu amava trabalhar, porque eu tava naquela correria pra fazer acontecer e de repente não veio a promoção que eu tava esperando. Eu recebi um merecimento, mas não recebi a promoção que eu tava esperando. Então eu tive uma queda muito grande e era o final da pandemia, todo mundo ia sair de casa. E agora, né? Aí eu falei, tá, então vou mudar minha realidade. E foi aí que eu decidi sair da casa dos meus pais. E olha como são as coisas. Quando você toma uma decisão, todo o resto se alinha. A gente tem medo, eu não sei, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. A gente sempre fica esperando o momento certo das coisas acontecerem. Quando eu tiver isso, quando isso acontecer, quando... E na verdade, se você toma a decisão de dentro pra fora, eu vou fazer isso, e dar o primeiro passo, eu até me arrepiei, porque todo o resto vem. Então, eu tinha uma cama, um guarda-roupa e uma mesa, e um computador que era da empresa onde eu trabalhava, não era nem meu. Eu decidi sair da casa dos meus pais, e qual é o primeiro passo? Procurar um lugar. O primeiro apartamento que eu entrei, eu falei, eu quero morar aqui. Era pequenininho, 22 metros quadrados, mas tinha uma janela grande com uma iluminação linda, todo branco. Eu falei, eu quero morar aqui. E apesar dele ser pequeno, ele tinha uma divisória entre a sala e o quarto. Então tinha uma parede mesmo, ele era todo arrumadinho. Só que eu não tinha, na época, né? Falei que eu era compulsiva, eu não tinha um cartão de crédito, porque eu era muito gastona, então tava sempre com o nome sujo. Não tinha autocontrole nenhum em nada. Tava sempre pedindo dinheiro pros meus amigos, sempre pedindo dinheiro pra isso, sempre ferrada, sempre indo pros lugares e tipo, com o dinheiro contado, sabe? Aquela escassez gigantesca. E aí eu falei, tá bom, mas eu não tenho dinheiro. E agora?
Na mesma época, eu já estava organizando as minhas contas, então já tinha limpado meu nome, já tinha um ano, por causa da faculdade, eu queria mesmo mudar de vida. Então, todas essas coisinhas eu fui alinhando durante o ano da pandemia em casa, porque eu não podia sair, não podia comprar nada. A única coisa que eu comprava era no iFood, comida e bebida. Sim. Então, não tinha essa necessidade, então eu comecei a organizar minha vida financeira daí. Só que eu tinha acabado de limpar meu nome, então eu ainda não tinha crédito no mercado. E aí eu falei, tá bom. Levei minha irmã pra conhecer o apartamento, que ela é corretora. Lá na Praia Grande e tal. Ela falou, que lindo, né, tal. Só que a minha família, ela sempre foi muito distante, assim. A gente sempre se gostou muito, mas todo mundo na sua caixinha. Não é aquela coisa de família unida, vamos ajudar todos. Não, a nossa mãe criou a gente pra ser do mundo mesmo, sabe? Pra se virar, digamos assim. Então é todo mundo no seu quadradinho. Eu nunca tive essa liberdade de pedir dinheiro emprestado pra minha família. Tipo, me empresta dinheiro. Até porque era sempre, não tenho, ninguém nunca tinha dinheiro. Então, também era um pouquinho dessa crença de escassez. E aí foi que eu levei ela falou, legal, meu apartamento lindo. Eu falei, mas não tenho dinheiro e tal. Ela falou, se você precisar de ajuda pra fazer o seguro-fiança, eu te ajudo. Na época, o seguro-fiança era R$1.000. Eu precisava exatamente de R$1.000 pra fazer o seguro-fiança, que eu ia alugar pelo 5º andar. Grazi, do nada, eu recebi uma notificação do Inter, assim, ó. Primeiro eu fiz uma proposta no apartamento. Levei minha irmã, ela falou, acho que é bom aqui. Falei, tá bom. Fiz uma proposta no apartamento, o corretor falou, tem uma na sua frente, mas beleza, pode fazer. Na época, R$900 o aluguel. Eu não sabia como eu ia pagar, mas pensa, R$900. Olha que loucura. Mas eu fiz a proposta. No mesmo dia que ele me ligou e falou assim, caiu a proposta, o proprietário aceitou. Eu falei, agora eu vou ligar pra minha irmã, porque eu vou precisar de ajuda. Subiu uma notificação do cartão Inter. Você tem um limite liberado de R$1.500. Meu Deus. Tá. Aí eu olhei e falei, e agora? Pô, deu certo. E agora? E aí eu falei, vou passar o cartão. Na hora, assim, tipo, nem pensei muito. Eu falei, tá bom, eu mandei a documentação e já fiz o seguro-fiança, deu certo. Isso era dia 15 de novembro. E eu falei, beleza. No dia 30 de novembro eu entreguei meu TCC. No dia 1º eu mudei para apartamento novo. Não tinha nada. No dia 30 de dezembro eu já tinha tudo dentro da minha casa. Todos os meus amigos me ajudaram com alguma coisa. Uma doação de cama, 3 se juntaram e me compraram uma geladeira, uma se juntou e me deu guarda-roupa. Foi assim, incrível o que aconteceu. Eu chamo isso de milagre mesmo, porque não tem outra explicação, sabe? Cara, que legal. E quando eu entendi que quando eu desse o passo, o resto se ajeitava, aí, minha filha, já era. Porque eu entendi o seguinte, eu falei, eu tô infeliz no meu trabalho, eu quero abrir meu escritório. E foi aí que eu abri o meu escritório de advocacia virtual, na minha sala. Simplesmente na cara e na coragem. Com a mesma mesa que eu estudava pra ordem, sem dinheiro. E foi assim que as coisas aconteceram, amiga. E aconteceram tão rápido que eu não consigo nem te dizer assim... Falei, nossa, acordei e tava tudo pronto, sabe? Mas assim, se parar pra analisar o processo, ele não foi rápido. Porque... Tem 4 anos que eu tô fazendo esse processo, mas o processo principal para todo o resto acontecer foi o meu autodesenvolvimento. Porque se eu não tivesse mudado e não tivesse entendido que eu precisava mudar o que eu era para ter alguma coisa, eu jamais teria conseguido tudo isso. E aí as coisas foram acontecendo, hoje eu tenho um escritório, tenho podcast, tenho a empresa de investimentos imobiliários e... Comprei um apartamento, então saí do aluguel, saí daquele apartamentinho, comprei outro, reformei, enfim. A vida foi assim, foi pra frente, sabe? As coisas aconteceram e foi incrível. Legal. Cara, eu acho que esse é o ponto central, assim, dessa conversa, né? Que no final das contas, óbvio, todo mundo tem o seu tempo, mas o seu tempo sempre vai ser relativo em termos do quanto você demora pra investir no que você quer. E não é um investimento monetário, é um investimento de esforço, é um investimento de psique, de vontade, cara, colocar a cara no mundo, né? Se dar o trabalho de errar e acertar e se refazer, enfim. E eu vejo que as pessoas têm muito medo disso, né? Muito medo da comparação, muito medo do fracasso, muito medo da frustração, porque no final das contas a gente se compara muito. Então, esse é o ponto principal, porque assim, a gente tem medo de tudo.
De tudo. A gente tem medo de errar, a gente tem medo de fracassar, a gente tem medo de acertar, né? Porque não tô preparada pra isso, não tenho nem roupa pra ir nesse evento. Exatamente. Qualquer semelhança com a realidade é uma coincidência. Não tenho roupa pra ir nesse evento. Mas assim, eu vou assim mesmo, porque o medo, ele não vai deixar de existir. E muitas vezes o medo é bom. Tudo que a gente tem, os medos, a ansiedade, as inseguranças, as vontades, os desejos, todos os nossos sentimentos, eles precisam ser acolhidos e valorizados. A questão é, eles existem por algum motivo. Então, se você tem medo, é porque, obviamente, você tem um senso de autossobrevivência muito grande. Você precisa sobreviver nesse mundo. E tem certas coisas que o seu próprio corpo, o seu cérebro te fala assim, olha, não vai ali porque você vai gastar mais energia, não vai ali que você pode sofrer. E tem pessoas que têm traumas tão profundos que se escondem atrás do medo por causa disso. Só que assim, o medo, ele não vai deixar de existir. A questão é, você precisa ir com medo mesmo, porque é no caminho que você descobre que esse medo talvez não era um bicho de 7 cabeças, porque ele só tá na nossa cabeça. Sim. Ele não tá na realidade. Sim, inclusive, quando eu tava estruturando o podcast, isso foi uma das coisas que a gente pensou bastante, né? Sobre conversas corajosas, enfim, como colocar isso. E o que me motivou foi uma frase de um filme clássico, chamado Diário da Princesa 1, que é, coragem não é a ausência do medo, coragem é agir apesar dele. Exato. Né? Porque o medo tá ali. E eu vejo isso também muito, eu sei que crença limitante é um papo muito, que ainda é muito mal visto, né? Socialmente, porque tá muito associado com o coach, mas eu entendo muito que tem a ver com isso, né? Sobre a gente não achar que a gente é bom o suficiente, que a gente não é merecedor das coisas. Ou então, por exemplo, se você vem de uma família mais humilde, achar que, cara, mas essa situação financeira é passageira. E daí você volta para um pensamento de, meu Deus, eu vou voltar a empobrecer na vida porque eu não mereço tudo isso, porque ninguém da minha família conseguiu. Por que eu mereço, né? E assim, eu vou contar uma coisa sobre crença de merecimento, que é uma coisa muito profunda que aconteceu comigo. Eu tenho processos internos muito profundos, porque eu sou adotada, então desde pequena eu tenho ali a insegurança do abandono, então eu sempre tive questões muito profundas, obviamente, que refletiram nessa minha vida louca e compulsiva e alucinada e de ter que ser sempre a melhor, a que vai, acontece e tal, não sei o quê, mas pra esconder um núcleo que era muito, muito frágil. Então eu sempre fui a mulher que vai, faz, acontece, eu sou foda, eu sou isso, eu sou aquilo, e as pessoas sempre me enxergaram desse jeito. Mas no fundo, tudo isso era pra esconder que eu era muito frágil, eu era muito insegura, eu era muito triste. Então todo mundo acha que eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, porque eu chego nos lugares, falo e tal. Mas na verdade o meu perfil, ele é totalmente introvertido. Eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de ter o meu momento, eu gosto de ter ali a minha privacidade. Eu sou mais reservada do que eu imaginava, e tudo isso veio do autoconhecimento. Em relação à crença de merecimento, ela veio muito intrínseca em tudo que eu venho construindo, porque desde que eu comecei, eu nunca acreditei que as coisas realmente fossem acontecer. E na velocidade que elas aconteceram, várias vezes eu me peguei, eu não mereço isso, meu Deus, e agora o que eu faço? Porque a gente nunca passou por isso. Se a gente quer uma mudança de vida, o primeiro entendimento é, você nunca passou por isso, a sua vida era outra. Então, realmente vai te dar um medo, porque você não sabe o que tem ali. Tudo que é desconhecido dá medo. E eu me peguei numa crença de merecimento muito grande, que é, eu sei fazer dinheiro. Eu faço dinheiro, você sabe, eu faço muito dinheiro. Eu mexo no mercado que é de milhões, eu faço transações imobiliárias milionárias. O meu cliente fecha um contrato comigo, ele me paga 20, 30, 40 mil para fazer uma regularização de imóveis. Eu tô no meio onde as pessoas andam de Porsche, de BMW, as pessoas têm dinheiro no mercado imobiliário. E eu sei fazer dinheiro, tanto que eu tenho 3 empresas, tenho meu apartamento e tudo mais, mas esse dinheiro não ficava comigo. Tudo que eu conseguia, eu gastava. E era uma necessidade de que parecia que eu não conseguia ver dinheiro na conta, sabe? Nossa, eu tenho isso aqui pra pagar. Esse dinheiro entrou, então eu já vou adiantar aquele mês e tal. E eu comecei a entrar nesse looping e de repente eu falei, caraca, eu tô no meio de uma galera que tem muita grana e tô sem dinheiro. Como é que pode um negócio desse? Oxi, o que tá acontecendo aqui? Algo de errado não tá certo. Sim. E eu faço terapia há 5 anos, desde que eu comecei, porque faz parte do processo. Fiz coaching,
Fiz sessões de coach, fiz reprogramação mental, fiz teta healing, pedra Qualquer quente, coisa que tá oferecendo acende aí. vela, incenso, oração. Porque faz parte disso. A gente precisa se encontrar e precisa de ajuda. Entender que a gente não consegue resolver sozinho é o primeiro ponto pra mudar. Sim. Independentemente de como seja feito isso, né? Exato. Eu acredito que eu vivo num círculo assim que o coach é muito mal visto. E eu não vou nem tecer comentário sobre isso, porque eu acho que ainda é um assunto muito polêmico e eu não tenho total domínio sobre ele. Mas assim, o importante é você estar em movimento, cara. O importante não é você encontrar uma resposta milagrosa, ou num guru na internet, ou às vezes num líder espiritual. Não interessa. Você tem que ir atrás. Se você fica ali na sua casinha, olhando pro teto, pensando, como minha vida é uma porcaria, como eu odeio viver, como eu odeio tudo que acontece ao meu redor, tá bom, beleza, vai continuar desse jeito. E não é só isso, Gra. É assim, entender que as pessoas, as ferramentas, elas estão ali para te auxiliar. Mas nada vai dar certo se você não fizer. Então, tem que fazer. Mas o negócio da crise de merecimento é, beleza, tô ganhando dinheiro e todo o dinheiro que entra sai. Percebi isso. Tô sem dinheiro. Puta, não tenho dinheiro pra jantar num lugar caro da galera que eu... Mas eu tô nesse meio, mas como faz? E aí eu fui buscar entender o porquê. Eu fui fazer... pegar na terapia um pouco mais fundo e assim, dói. Mas vai curar. Mas se não fosse dolorido, não era terapêutico, vai curar. Porque uma coisa eu falo. Mexe com coisas muito internas da gente. Às vezes tem muito trauma geracional também, né? É nessa parte que eu ia chegar. Essa crise de merecimento veio do fato de minha mãe, ela sempre foi uma empreendedora nata. Minha mãe sempre vendeu mel, sempre vendeu calcinha, pijama, tudo que dava na mão da minha mãe ela vendia. Acho que vem disso também um pouco dessa minha parte de vender, de me comunicar muito bem. E sempre que eu pedia dinheiro pra minha mãe pra alguma coisa, desde pequena, não só eu, como os meus irmãos também, ela nunca tinha dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Mãe, me empresta dinheiro pra tal coisa? Não tenho dinheiro. Mãe, me empresta dinheiro pra tal coisa? Não tenho dinheiro. Então, eu entendi que não ter dinheiro é o normal. Porque, eu vejo a minha mãe ganhando dinheiro, mas quando eu peço dinheiro pra ela, ela não tem. Todo mundo que pede dinheiro pra ela, ela não tem. Então, é normal. Pra uma criança que vê e vivencia isso, ela pode entender isso de diversas formas. A minha forma de interpretar essa parte da vida foi que não ter dinheiro era normal. Então, fazer dinheiro é muito fácil, não é difícil, mas ter dinheiro, ter dinheiro é um problema, não ter dinheiro é normal. E eu venho trabalhando isso, porque não é uma crença minha, é uma crença que eu adquiri, absorvi da escassez da minha mãe. E pra você ter uma ideia, há pouquíssimo tempo atrás, uns meses atrás, inclusive, que engraçado, meu pai ficou doente e tal, e eu tenho 6 irmãos, então a gente sempre se junta pra ajudá-los e tal, no que eles precisam. E aí a minha irmã levantou mas meu pai ganha uma aposentadoria boa, o que aconteceu com o dinheiro do meu pai? A gente começou a fazer conta. Meu pai, o que aconteceu? E a minha mãe é responsável por administrar o dinheiro do meu pai, porque ele já tá velhinho, meus pais são idosos, meu pai tem 86 anos, minha mãe tem 80. E a gente foi perguntar pra ela, né, mãe, cadê o dinheiro, né? Cadê o dinheiro que tava aqui? Menina, a gente descobriu que ela tava guardando dinheiro no cofre. Ela tem não é um cofre, né? Ela tem uma caixa de madeira que ela sempre guardou as coisas mais valiosas dela, desde um livro até a aliança, desde que eu era pequena ela tem essa mania. E ela começou a guardar dinheiro no cofre, em espécie. Então ela ia lá na lotérica, tirava o dinheiro, pagava as contas. O assessor de investimento assistindo esse podcast tá chorando lágrimas de sangue. E guardava o dinheiro, o que estava no cofre. E ela ia administrando ali no dia a dia, mas sempre fazendo a reservinha dela. E aí a pergunta é, mãe, por que você tá guardando dinheiro no cofre? Por uma emergência. Mas mãe, isso não é uma emergência? Isso aqui não não é um se problema. configura como sempre. O que é uma emergência? Então, assim, você entende que várias coisas que a gente adquire durante a nossa vida, muitas vezes, ou a maioria delas, vem da infância. E não tem como a gente fingir que isso não acontece. Então, se você tem um comportamento que você acha que não é o adequado para a vida que você quer, se você tem um comportamento que você queira realmente mudar,
você precisa entender da onde que surgiu esse comportamento. Porque ele não veio do nada. Ele não veio do nada. Um pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Então, você não pensou aquilo sozinho sempre. Talvez isso tenha vindo de uma geração. Talvez você tenha visto isso em algum lugar. Talvez alguém da sua família, alguém que você admirava muito ou que era importante para você, vivenciava isso e você absorveu isso de uma certa forma. E voltando a falar do coaching, assim, primeiro que tem várias vertentes aí de entendimento. Primeiro ninguém é o salvador da pátria. E eu acho que o problema que acontece muito desse boom dos coaches e tal, é porque as pessoas realmente acreditam que uma pessoa é responsável pela mudança de mentalidade. Calma, vou chegar... Eu tenho um comentário muito aí. Só que se a gente for pegar a palavra coaching, o coaching é um treinador. O coach, ele tem um conhecimento, ele tem ferramentas que ele vai transferir para outra pessoa para que aquela pessoa possa se desenvolver. Na teoria, a gente sabe que tem muito pilantra, a gente sabe que tem muito picareta, tem muita gente que usa da ingenuidade das pessoas para ganhar dinheiro, a gente sabe disso. Só que também tem muito coach bom, e coaching é uma formação. Então, assim, a ferramenta que aquele cara ou aquela mulher tem para te oferecer vai realmente ser aplicada na sua vida? Você vai aplicar aquilo e mudar? Se for, é válido, porque eu acho que tudo que serve pra gente melhorar, pra gente crescer e se desenvolver, tem validade. Então, assim, quando eu tava prestando a prova da ordem, eu tinha muita crença de não merecimento, de eu não vou passar, eu tô com medo. E aí eu sempre ficava, eu não vou fazer. E eu só decidi fazer a prova durante a faculdade pra treinar, porque eu tive um treinador ou uma treinadora, que é a Lívia, te amo, você é uma querida, que trabalhava comigo na época, na Alelo, e ela era muito minha amiga. Ela falou, Bah, eu posso te ajudar a se desenvolver nisso? Numa boa? Ela era advogada, né? Ela falou, vamos fazer uma ferramentazinha aqui pra gente tentar. E eu, não, coaching. Eu tinha maior preconceito, assim, coach. Ela, vamos, só uma reunião? Beleza. E eu fiz, e assim, tudo que ela me deu pra aplicar, tudo que eu apliquei funcionou. E não é a pessoa, é o que ela te oferece, o que você aplica dentro da sua realidade que faz as coisas acontecerem. Sim. Só queria fazer esse adendo sobre o coach. Não, eu acho que é exatamente esse o meu ponto, Bá. Porque no final das contas, a gente também tem que ter senso crítico suficiente para filtrar o tipo de informação que a gente recebe e como a gente vai utilizá-la. Porque é óbvio, se você vai fazer um processo de... mentoria de modo geral, que seja. Você vai fazer um processo de mentoria com um profissional que não é da sua área, que não faz sentido, talvez ele te dê instruções que não cabem pro seu momento, pro momento da sua empresa, pro momento que o mercado tá te oferecendo. Então, no final das contas, eu entendo que é muito sobre, independentemente do que você vai fazer na vida, é sobre desenvolver senso crítico para entender quais informações são boas, quais informações são essencialmente ruins, porque tem informação ruim. Hoje em dia a gente tem um fluxo enorme de informação e muita coisa ruim, de porcaria na internet. E o que você pode usar, mas se adaptando à sua realidade. E esse assim, cara, é o ponto central, no final das contas, de você consumir conteúdos, independente de ser na internet ou fora dela. É você entender que existe conteúdo bom, conteúdo ruim, conteúdo mais ou menos, conteúdo que não era você. Exato. E assim, entender o que você precisa. Porque muitas pessoas veem as coisas e criticam. O coaching e tal, tá ganhando rios de dinheiro, não sei o quê. Mas você tá lá, no perfil do coaching, ouvindo o que ele tá falando pra criticar o cara. Por que você não pega esse tempo que você tá criticando, que você tá ali, pra entender um pouco mais sobre o conceito, pra entender se aquilo realmente faz sentido? Porque se você tá buscando aquilo, talvez faça sentido pra você, e a crítica é um espelho, às vezes. Talvez você esteja criticando porque você tem vontade de aplicar aquilo que funcione na sua vida, mas você tem tanto medo que você afasta. Não, isso não é pra mim, isso não funciona, isso eu não quero. Mas será? Exatamente. E esse ponto de autocrítica, de autoavaliação, ele é constante na nossa vida e ele é eterno. Não é sempre que a gente vai estar bem, não é sempre que a gente vai estar mal. A vida, não é linear, tem momentos bons e momentos ruins. A questão é você conseguir ter entendimento sobre quem você é, identificar os gatilhos que te causam certos desconfortos, identificar aquilo que você precisa se desenvolver para melhorar. E quando você melhorar e chegar no ponto, você tá no ponto A, você melhorar e chegar no B, você vai querer o C.
E aí você vai ter medos, vai ter inseguranças, vai ter traumas, vai ter um monte de coisa para chegar no C. E a questão é, quanto você quer chegar no B, C para se desenvolver? Sim. Inclusive, eu tenho um livro, eu não lembro o sobrenome do cara, eu acho que o coach mais famoso do Brasil, Paulo Vieira. Paulo Vieira, isso. Tem um livro que eu li dele, eu tinha muito preconceito também, nunca tinha lido nada dele, mas eu li primeiro O Poder do Hábito, é muito bom, mas depois eu fui ler O Poder da Autorresponsabilidade. Maravilhoso, foi o primeiro livro que eu li sobre coaching e sobre desenvolvimento. Cara, é muito legal, né? Porque eu entendo também que muito desse preconceito sobre o que é o processo do coaching vem também de um lugar do conforto, né? Ok, eu estou infeliz com a minha vida, mas eu não sei. Pra eu chegar no ponto B, tal como você falou, eu vou ter que fazer XYZ, mas eu quero fazer XYZ. Então, óbvio, não existe resposta certa ou errada. Eu acho que o comodismo também é uma saída, independentemente do que você queira, porque no final das contas tem que funcionar pra você. E se você tá ok com isso, abraços, né? Enfim, o problema não é meu, é seu, né? Do que você quer. Mas, inclusive, eu queria aproveitar esse gancho sobre isso, né? Sobre essa mudança de vida, essa mudança de mentalidade, para entender com você uma questão relacionada ao seu processo de entrar no mercado da advocacia quando você não estava antes nele, né? O que você acha que ter mais idade, como impactou nessa experiência? Então, você ser mais velha impactou na sua entrada no mercado de trabalho. O que você tinha para oferecer que profissionais mais novos do que você não tinham? Eu acredito que seja experiência, porque assim, por mais que eu não estivesse no mercado da advocacia em si, como estagiária, não tivesse conhecimento de bagagem de contencioso, de processo nem nada, que isso também foi uma dificuldade muito grande quando eu comecei, eu tinha experiência e bagagem no mercado de trabalho no geral. Então eu já tinha visto líderes bons, líderes ruins, eu sabia exatamente o tipo de líder que eu não queria ser, o tipo de líder que eu talvez seria. Eu tinha conhecimento sobre processos, eu tinha conhecimento sobre pessoas, e eu estive do outro lado como funcionária. Então eu sei o que um funcionário não quer fazer, eu sei o que um funcionário se sente desmotivado, eu me coloco nesse lugar. Então o fato de eu ter experiências profissionais me ajudaram muito a ter esse passo mais seguro para me desenvolver e fazer essa mudança de carreira. Porque foi uma mudança muito grande. Eu saí do CLT de anos para virar empreendedora sozinha no mercado que eu não tinha conhecimento nenhum de como funcionava. Eu entrei para ser advogada, eu não sabia peticionar no tribunal, eu não sabia que código que eu usava para fazer uma petição inicial sobre alimentos, cara. Pra quem não sabe, alimentos é pensão. Que tipo de advogada eu sou? Mas pro meu cliente eu era advogada, super experiente e tal. Isso me ajudou muito, porque me posicionar de uma forma diferente. Para outros advogados, não, porque na advocacia existe muito preconceito. Ah, que faculdade você fez? Ah, que não sei, sabe? Então, assim, advogado é muito preconceituoso com o advogado. E foi por isso, essa veio a ideia do podcast. Que eu tive muita dificuldade no começo na minha advocacia, muita. Então eu fiz muito curso, assisti muito aula gratuita no YouTube, viu, gente? YouTube é a ferramenta de como fazer, o que fazer. Tem tudo no YouTube. Ah, mas eu não sei, não tenho dinheiro pra fazer mentoria. Não é desculpa, vai no YouTube, procura o que você quer, que alguma coisa você vai achar. Vai pesquisa livros sobre o assunto, que alguma coisa você vai achar. E-book, vai procurar e-book, vai conversar com pessoas, esteja nos lugares, nos eventos. Não tem desculpa pra não se desenvolver. Então, no começo, eu assisti aula no YouTube, muita aula, pra aprender como fazer. E aí, a ideia do podcast não foi minha, na verdade foi da Gabi, que é a minha parceira, Gabi Dias, minha sócia. Ela teve a ideia e colocou o podcast pra rodar. Só que aí ela chegou lá e falou assim, então, não consigo fazer sozinha. E aí nesse meio tempo ela me conheceu. E olha como as coisas são incríveis quando você dá o primeiro passo. Se ela não tivesse dado o primeiro passo, talvez ela nem tivesse me conhecido, a gente não teria feito essa troca. E aí ela me conheceu, ela virou pra mim e falou assim, cara, você é muito boa nisso, vamos fazer um teste, gravar uma comigo? Você topa? Eu falei, claro, na hora! É extrovertida, né? Na hora! E aí eu fui, gravei e deu super certo. Ela me chamou pra fazer parte da sociedade com ela. A gente abriu o podcast, registrou a marca e tá aí. E a ideia do podcast é trazer para quem tá começando
um direcionamento que eu não tive, um direcionamento que ela não teve, porque a gente acredita que só tem uma saída. Então a gente só tem um caminho para seguir. Na verdade, tem um mundo de possibilidades. E Grazi, o que eu percebo, porque a gente vive numa bolha, sempre a gente tem a nossa bolha, seja da advocacia ou não, da família, da advocacia, das mulheres, do relacionamento. Estourar essa bolha faz toda a diferença, porque você começa a olhar outras possibilidades. Então eu acreditava que todo mundo tinha o conhecimento de que você tinha que estar na internet hoje. Que todo mundo tinha o conhecimento de que você precisava ir nos eventos. E não tem, as pessoas não têm esse conhecimento. O que eu percebi no podcast foi isso. As pessoas precisam de direcionamento, elas gostam de conexão. Sim, eu acho isso bem curioso, né? Porque por mais que, assim, a minha trajetória é um pouco diferente da sua, né? Eu fiz faculdade assim que eu me formei no ensino médio e tal, mas eu venho de uma faculdade muito tradicional, né? Eu fiz USP e a gente tem uma mentalidade, a gente não, que eu, graças a Deus, corrigi na minha cabeça, mas existe uma mentalidade dentro da USP que é assim, você precisa trabalhar num escritório grande e daí, obviamente, você vai lá trabalhar 16 horas por dia, você vai burnoutar algumas vezes, você vai ter plano de saúde, tá tudo sussa, tá tudo normal, é romantizado, inclusive. Pra que talvez daqui a 15, 20 anos você vire sócio de um grande escritório e daí você vai começar a ganhar dinheiro de verdade. É isso. Porque até então você tá ganhando uma grana, assim, ok, você vai ganhar 30 mil reais por mês sendo sênior, que seja, mas assim, convenhamos, o quanto você trabalha, 30 mil reais, assim, não é nada, né? Quando você trabalha mais de 16 horas por dia. E para o seu prejuízo de saúde. E quando eu decidi abrir o escritório, que foi 1 ano depois de formada, e eu já era um plano que eu tinha na cabeça desde o começo da faculdade, porque eu também era dita como insubordinada. Eu ouvi de muitas pessoas assim, ai, que coitada, será que ela não tá conseguindo arrumar emprego? E não era nada disso. E depois, quando eu comecei a produzir conteúdo na internet, eu comecei a fazer os vídeos, né? As pessoas comentavam muito e riam e achavam engraçado. Blogueirinha. Nossa, e daí hoje sou eu, porque as pessoas começaram a fazer a mesma coisa que eu. E eu acho isso muito, muito legal, né? Porque, querendo ou não, quando a gente fura a nossa bolha, em termos de absorver coisas novas, enfim, se permitir ter novas experiências, a gente também acaba contribuindo, de certo modo, para o processo de outras pessoas a título de exemplo, né? Porque não vou falar que eu sou pioneira, né? Não sou, mas quando você tem um exemplo de alguém fazendo uma coisa legal... deu certo. Que dá certo, talvez uma pessoa que antes era muito preconceituosa com produzir conteúdo na internet, abrir o próprio escritório, começa a pensar, cara, mas se deu certo pra ela, por que não daria pra mim? E eu acho que é essa a lógica, porque eu não tenho nada de especial, eu não sou a advogada mais brilhante do universo, eu não sou... Ah, é sim. Eu não... Ai, obrigada. Mas o ponto é esse, né? É dar o primeiro passo. Quem não dá o primeiro passo nunca vai sair do lugar. E assim, Grau, o que você falou é importante porque a palavra, ela ensina, mas o exemplo, ele arrasta. E as pessoas têm muita vontade, mas elas têm tanto medo que o medo paralisa. E quando você tem a oportunidade de dar o primeiro passo, primeiro você é louca, depois você é sem noção, depois você é a blogueirinha, depois você é... Mas e daí até você virar arrogante, né? Porque daí quando você chega num lugar... Quando você começa a dar certo, as pessoas começam a olhar e falar, isso aqui tem uma coisa diferente. E aí elas começam a te seguir e a te buscar pra te criticar. Mas não na sua frente. Elas vão entender o que você tá fazendo e falar lá, você viu? Não sei o quê. E aí no final é isso que você falou, de duas uma. Ou elas vão te achar extremamente arrogante, porque você cresceu na vida e saiu daquele ambiente e elas não. Ou elas vão chegar em você e vão perguntar como você fez. Que é por isso que o YouTube, a palavra mais procurada no YouTube é como. Por quê? Como fazer. Como você fez. E até o Caio Carneiro, que é um podcast que eu sigo muito, eu adoro ele, sensacional. Os primeiros livros também de autoconhecimento, de desenvolvimento, eu li bastante dele. Que ele fala isso, ele abriu um podcast que fala como você fez. Porque as pessoas não têm coragem de falar, de chegar, Gra, eu estudei com você na faculdade, eu sei que você tá dando super certo, minha vida tá uma merda. Como que você fez isso? Me ajuda, me ensina. Não adianta você chegar num patamar, por exemplo, você... teoricamente na sociedade, teria todos os motivos para chegar na sua arrogância. Um escritório num condomínio chique, num lugar bem localizado, com funcionária, com tudo que você pode oferecer para os seus clientes de melhor e para você também, porque você trabalhou sua crença de merecimento e o seu trabalho foi muito bom e por isso você merece, de olhar e falar,
esse advogadozinho que tá começando agora. E não é isso que você faz. Tanto que você criou esse podcast para pessoas que queiram aprender algo, que queiram entender que há vida após a morte. Em vários sentidos diferentes, diga-se de passagem. Há vida após a morte. Que dá pra mudar e nunca é tarde pra mudar, sabe? Não importa se você tem 20, 30, 40, 50, 60 anos. O importante é você ter o start de entender que você precisa mudar, que você quer mudar, dar o primeiro passo e mudar. Porque assim, cada dia que você perde da sua vida uma vida que você não quer viver é um desperdício, porque aquele tempo você não vai ter mais de volta. Não volta. O tempo não volta. Cara, eu acredito muito que viver é uma dádiva, assim. E a gente, no final das contas, o que você vai fazer com essa dádiva? Você vai desperdiçar ela? Você vai jogar ela fora? Ou você vai tentar viver minimamente feliz, fazendo bem, impactando as pessoas, que eu acho que também é muito importante, principalmente na área que a gente trabalha, né? E melhorando a sua própria vida, né? Porque a gente vê histórias tão terríveis de gente que, enfim, mudou a própria realidade, mudou a realidade da própria família. É óbvio que a gente sabe que são muitas exceções, né? São caminhos que são muito mais difíceis de alcançar, mas não é impossível. Não é impossível. E eu sou a prova viva de que não é possível, porque assim, eu passei por muitas coisas, então não foram nem só questões familiares, assim, sabe? Foram questões psicológicas, físicas, emocionais, coisas que realmente me levariam, assim, para uma vida de... Eu nem consigo imaginar se eu estaria viva pra contar essa história hoje, porque a vida que eu levava, provavelmente eu morreria, assim, sabe? Era muito inconsequente, eu não cuidava nada de mim, eu tava sempre me colocando no limite da saúde, no limite psicológico. Em algum momento ia dar ruim. E deu ruim muitas vezes, mas não no extremo, consegui me salvar antes, então estou aqui viva para contar a história. Mas o importante é você entender que você consegue sair do lugar, e não é ninguém que vai te salvar. Você precisa se salvar de você mesma muitas vezes. Sim. E não vai ser fácil, porque o trajeto não é fácil, o caminho não é fácil, mas nada na vida é fácil. Então eu sempre falo isso no podcast para as pessoas com quem eu tenho contato, que você precisa escolher o seu difícil, porque tudo na vida é difícil. Nada é legal, nada é fácil, o desenvolvimento é doloroso, encarar seus medos é doloroso, tem muitos monstros debaixo da nossa cama que a gente não quer enxergar, e eu trago isso porque sim, tem muita coisa que vem da nossa infância, tem muita coisa que a gente precisa enfrentar, principalmente como mulheres nesse mundo, porque nós já somos mulheres, então para você ser ouvida, para você demonstrar autoridade, para você demonstrar que você é mais do que só um corpo ou alguém que é um troféu ao lado de alguém, um homem importante, você precisa se desenvolver, porque senão sempre vai ter alguém que vai querer te diminuir. Com certeza. E aproveitando que você falou sobre se colocar em limites, como que você hoje em dia se organiza, principalmente emocionalmente, para gerir tantos projetos diferentes? Cara, eu acho que gestão do tempo é importante. Então, eu tenho uma agenda extremamente organizada por cores e momentos, assim, e demorei muito pra chegar, porque eu sou extremamente ansiosa. Aliás, eu não sou mais tanto, eu já fui mais. Hoje em dia eu tô mais calma. Tô Manda aqui um remedinho ali, atividade física, terapia constante. Essa parte que eu ia chegar. Eu tô na parte de ser tão mais calma, que eu até tô parando de tomar meus remédios. Ai, então, que assim, maravilhoso! Hoje eu só tô com um pequenininho de ansiedade, porque, né, é muita coisa. Mas assim, já parei de tomar antidepressivo, tomei por muitos anos, você sabe. E tudo isso é organização. Então, eu tenho blocos na minha agenda. Claro que cada um tem uma vida, mas assim, eu tenho blocos na minha agenda pra coisas específicas. Eu tenho o meu bloco da saúde, eu tenho o meu bloco do trabalho, eu tenho 3 blocos do trabalho, na verdade, porque são 3 empresas. Tenho 3 blocos do trabalho, eu tenho o bloco da Mel, que é a minha filhotinha, eu tenho o bloco da família, eu tenho o bloco do Rodrigo, que é meu parceiro hoje. Então, assim, tem blocos. E é importante você organizar esses blocos e entender o motivo dos quais você não pode deixar de fazer aquelas coisas. Tem coisas na sua agenda que você consegue reorganizar. Isso aqui você consegue colocar para depois, isso aqui. E tem coisas que são inegociáveis. Então, a primeira coisa é entender quais são seus valores, qual é o seu propósito, por que você faz cada coisa e o que é inegociável. Perfeito. Hoje, para mim, é inegociável a minha saúde, porque se eu não estiver saudável, eu não consigo fazer mais nada. E todo o resto vai por água abaixo. Então, eu preciso
Pelo menos treinar 3 vezes por semana. Não importa o que você vai fazer. Se é academia, se é musculação, se é natação, yoga, pilates, não interessa. Precisa ter um tempo com você. Pelo menos 30 minutos. E 30 minutos é pouco, viu? Precisa ter um tempo pra cuidar da saúde. Ah, mas eu não tenho tempo, tenho filho, cachorro, papagaio, periquito. Vai correr na rua, vai andar na esteira, vai fazer alguma coisa. Precisa desse tempo. Segundo, 10 minutos comigo todos os dias de manhã. Eu acordo, esquece o celular. Não pego no celular a primeira coisa que eu faço no dia, porque senão já me intoxica logo de cedo. Começa a subir mensagem. Primeiro respira, toma um copo de água. Fico em silêncio por 10 minutos olhando nada, sabe? Aquele momento que você tá voltando pro corpo. E depois eu começo o meu dia. Tenho um momento comigo que é sagrado todos os dias. E tem que ser todos os dias, que é pelo menos uma refeição no dia. Eu vou comer sem celular, sem correria, sem ninguém. Só eu e eu, sabe? E prestar atenção no que eu estou fazendo naquele momento. Pelo menos uma. A gente sabe que é corrida, às vezes é almoço de negócio, jantar de negócio, café, está com alguém, não sei o quê. Mas pelo menos uma você precisa escolher. Isso é uma escolha. Então, ter sucesso, se desenvolver, se organizar, ter mais disciplina é uma escolha. Não adianta, não tem o que fazer. Você precisa escolher o tempo todo. Todas as escolhas que você faz durante o dia são importantes, elas precisam ser conscientes. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Entender que você precisa estar consciente nas suas escolhas. E muitas delas a gente vai no automático. Então, eu tenho uma agenda super organizada e eu tenho plena ciência do que realmente é importante ou não. Porque se eu for aceitar tudo que as pessoas falam, né, vamos fazer isso, vamos. Eu sempre fui essa, vamos. Qualquer coisa, né? Vamos. Hoje em dia eu falo, deixa eu dar uma olhadinha na minha agenda, porque eu sei que aquilo talvez não seja importante, não encaixe. E excluir todo o resto que não faz sentido. Sim. Eu tenho um foco. Qual que é o meu foco hoje? Fazer as minhas empresas crescerem. Tudo que for relacionado a qualquer outra coisa que não esteja alinhado com esse propósito, eu preciso esquecer. E não é que eu vou esquecer para sempre. É temporário. É até conseguir fazer com que as minhas empresas rodem sem depender 100% de mim. Só que se eu ficar indo para qualquer lugar, eu vou me perder. Então é importante você ter essa consciência de que você precisa estar presente e alinhada com os seus valores e os seus objetivos. Perfeito. A gente tá chegando no final da nossa conversa, mas eu queria saber, assim, qual que é a baliza da Bárbara hoje, pós 30 anos? O que te move? Tá, essa pergunta é boa porque, assim, eu descobri isso faz pouco tempo e eu até me emociono um pouco, porque eu nunca entendi qual que era o meu propósito. E eu sempre escutava as pessoas falando de propósito. O que é o propósito? E eu entendi o que era, mas eu nunca entendi o meu. E nos últimos anos eu tenho me conectado tanto comigo que eu entendi que o meu propósito é ajudar com que outras pessoas encontrem caminhos assim como eu encontrei quando eu estava mais perdida do que tudo. Porque eu sempre fui perdida e eu sempre me senti muito sozinha. Mas não precisa ser assim. Ai, que bonito. Então acho que é isso. Eu acho que é você entender que você precisa servir antes de ser servida. Então, se você quiser construir alguma coisa, se você quiser construir conexões reais com outras pessoas, você precisa estar conectado primeiro com você. Senão não faz sentido. E com Deus, eu acho, né? Porque... Sim, com certeza. Acho que com o que faz sentido pra você, né? Independentemente da sua crença pessoal. Pode ser a natureza, pode ser os seus propósitos, energia, pode ser Deus, pode ser o que você independentemente do que seja. Você precisa acreditar que não é pra semente que você veio nesse mundo. Você tem uma missão e é encontrar qual é a sua missão. Que o resto vem. Você vai prosperar, você vai ser feliz, você vai encontrar pessoas boas, você vai ter sucesso em tudo que você quiser se você colocar amor. É Perfeito. Bom, muito obrigada pela essa conversa. É muito legal ouvir você contando tudo isso, embora eu já soubesse de toda essa história. E recomeçar não é um passo para trás. É justamente o primeiro passo para você conseguir finalmente andar na direção certa. E que a história da Bárbara sirva de lembrete pra gente que o tempo é aquele que faz sentido para você e não que faz sentido para os outros. Que mudar de rota não é um fracasso, mas sim uma liberdade, um poder, efetivamente. Com certeza. E que nunca é tarde para você encontrar o seu próprio caminho. Exato. Bárbara, muitíssimo obrigada. Eu fiquei muito feliz. Obrigada por ter me convidado.
Obrigada a vocês que estão assistindo. Eu falo muito, então assim, se der maravilhoso, mais pra umas isso 5 mesmo. horas de podcast. Mas é incrível, assim, sempre que precisar de mim, você sabe que pode contar. Quiser outro tema que seja, assim, da minha expertise, como eu terei o maior prazer em falar. Vambora. Foi um presente te ouvir, tenho certeza que sua conversa vai contribuir para outras pessoas, para que elas consigam, de fato, perceber que talvez esteja no momento de trocar o rumo. E antes da gente encerrar, conta pra gente onde a gente te encontra, como que a gente acompanha nas redes sociais. Ai, me encontre nas redes sociais. Eu tenho um podcast chamado Ponto de Vista Legal, que é para empreendedores jurídicos. Mas tem episódio comigo, inclusive. Que a Grazi também participou. Tem o meu pessoal, que é o B Albuquerque. Agora mudei, é Bárbara Albuquerque. Confusões com os arrobas aqui. Não, é porque eu separei minhas redes. Separei minhas redes, depois eu explico por quê. Tem o barbaraalbuquerque.adv, tem o Ponto de Vista Legal, tem o A Investra, Investimentos Imobiliários, para você que se interessa por esse tipo de investimento. E é isso. Ai, muito obrigada. Me adicionem, me sigam para mais informações. Muito obrigada. Bom, se esse episódio te tocou de alguma forma, segue o Vantcast na sua plataforma preferida de tocador de áudio, avalie a gente com carinho e compartilha com aquela sua amiga que tá precisando de um empurrãozinho pra mudar de vida, pra repensar no futuro, mas ainda não sabe como fazer isso. E muito obrigada por estar com a gente hoje. Até a próxima. Tchau. Um beijo.